Abra sua Bíblia para o livro de Abacuque, livro do profeta Abacuque. Nós estaremos lendo a palavra de Deus. Quero que você, nesta oportunidade, você pode estar nos acompanhando através da sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta, né? Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa nos acompanhar. Hoje eu trago, aproveitando essa oportunidade de quarta-feira, um tema para você poder estar se alimentando na noite de hoje. Eu disse ontem aqui para a igreja, para os irmãos que estavam aqui ontem na tarde da benção, estava chovendo bastante também na hora, mas alguns irmãos vieram, e nós falamos sobre algumas coisas sobre isso que nós vamos falar no noite de hoje. Só que hoje tem um recheio melhor, tem algo para nós. O tema está em Abacuque, nós vamos ler Abacuque capítulo 3, verso 17 e 19. Capítulo 3, do versículo 17 até o verso 19, vai dizendo assim: porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, ainda que decepcione ou negue o produto da oliveira, os campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Está aí até o verso 19, podeis assentar. O tema de hoje que eu quero discutir com os irmãos é o seguinte: olha bem, qual decisão tomar quando aquilo que tememos nos alcançar? Repita, vou repetir para você entender hoje. Qual decisão tomar quando aquilo que tememos nos alcançar? Qual decisão você vai tomar? Qual será a sua posição quando aquilo que você não gostaria que aconteça e acontecer na sua vida? O que você faria? A igreja, ela precisa, nós como igreja, precisamos de nos preparar para todos os desafios que vier acontecer conosco. Tudo aquilo que nós tivermos que enfrentar. Muitas vezes, nós nos acostumamos em nos alimentar de uma certa forma de comida. E talvez quando vem uma outra forma, uma outra maneira, talvez nós não gostaríamos. Mas nesta noite vamos tratar sobre isto, tomando como referência o livro do profeta Abacuque. Abacuque usa aqui algumas coisas, algumas palavras que eu queria que você prestasse atenção. Mantenha sua Bíblia aberta no livro do profeta Abacuque. Primeira coisa que eu quero ver com você, a palavra ainda. Nós encontramos esta palavra, não é um verbo. Eu disse, a palavra ainda não é um verbo, é um antiverbo. Por quê? Porque a palavra ainda, ela tem uma abrangência muito grande. E nós usamos esse antiverbos em muitas coisas. Ainda não chegou, ainda não deu certo, ainda a porta não abriu,
ainda não choveu. Nós usamos esse antiverbo para muitas coisas. Ele indica algo que vai acontecer, mas você não sabe quando. Ele vai indicar, é um antiverbo que vai indicar algo que vai acontecer, mas você não sabe a hora quando é que vai acontecer. Então nós vamos estudar, vamos ver a posição do profeta Abacuque, que esse homem, ele foi levantado para trazer um grito de alerta. Ele trazia ali uma luz o que estava acontecendo com a nação de Israel. O nome de Abacuque tem um significado muito importante. Deus que abraça, ou aquele que abraça, ou abraço. Por quê? O nome de Abacuque tem este significado, abraço. Isso nos traz um significado muito forte. Por que abraço? Porque o profeta Abacuque abraçou seu povo, mesmo que estes não aceitou a sua mensagem, nem seguiu os seus conselhos. Nós aprendemos aqui que nem todos vai ouvir o que você fala, nem todos vai aceitar o que você vai falar, mas nem por isso você vai desprezá-lo. Você vai tirar ele, você vai invitar ele, não ouviu o que eu falei, não aceitou o que eu falei, então eu não vou mais estar junto com ele, não quero mais conversa com ele, não quero mais amizade com ele, só porque ele não aceitou o que você falou, ele não aceitou o que você propôs. Só isso te leva agora a dizer que essa pessoa já não serve mais para estar junto com você. Só que o profeta Abacuque nos dá um ensinamento diferente. É por isso que o nome dele significa abraço. Mesmo que o seu povo, o povo de Israel, não deu ouvido, não aceitou o que ele estava falando, mesmo assim ele abraçou o povo. Você está entendendo? Para você que muitas vezes fica aí triste porque você falou alguma coisa, alguém não deu ouvido, alguém saiu de perto, alguém não aceitou, aí já foi o que você esperava, a gota d'água que você esperava, simplesmente você não me ouviu, não me aceitou, não me atendeu. Então, é para você hoje aprender isso. Eu quero convidar os adolescentes lá mais sentados, por favor, sentar aqui mais perto. Porque vocês precisam ver isso aqui bem perto. Adolescentes estarão sentados aqui no lugar de vocês, né? Então observa bem, entenda isto aqui. Eu quero que você nessa noite, porque eu quero falar que a força juvenil é muito boa. O jovem adolescente tem muita condição de disseminar uma palavra, compartilhar uma palavra, e eles vão ficar pertinho de mim, porque eles vão atender, eles vão entender isso aqui. E eles vão aprender algo que é importantíssimo. Amém? Você entendeu, irmão? Você entendeu, irmã? Você tem andado por esse caminho. Olha, eu não quero mais falar com aquela irmã, eu não quero mais falar com aquele irmão, porque eu falei, ele não me atendeu, eu falei, ele não me obedeceu, eu falei, ele não me deu ouvido. Então cadê a sua empatia? Então você aprende hoje com o profeta Abacuque, que mesmo que alguém não te ouça, mesmo que alguém não te escute, você continua amando ele e abraçando ele. Amém? Isso é o que nós aprendemos com o profeta Abacuque. Abacuque levantou para denunciar algo que estava acontecendo ali. Nós vamos ver isto no livro do profeta Abacuque. Olha bem, nós encontramos a mensagem
de Abacuque, quando ele nos ensina que duas coisas importantes no livro de Abacuque: os maus serão castigados, só que o justo viverá pela fé. Vou repetir para você: o justo viverão, os maus serão castigados, e o castigo de Deus virá. O profeta Abacuque fez algumas perguntas para Deus, questionou a Deus, porque ele viu as coisas acontecendo. E é isso que muitas vezes, talvez eu e você falamos na simplicidade: ah, por que Deus não agiu ainda? Por que Deus não fez isso ainda? Irmão, nós não temos esse direito de questionar o que Deus vai fazer, o que deixou de fazer. Não é o nosso dever questionar Deus. Se você não está aceitando alguma coisa, aceite o que Deus está falando. Espere o agir de Deus sem questioná-lo. Eu disse ontem: se eu questiono alguém, eu tenho que estar preparado para a resposta que eu vou receber. Se eu não estou preparado para receber uma resposta, eu não posso questionar. Eu preciso me preparar primeiro. E o profeta Abacuque, ele questiona a Deus os porquê que não estava acontecendo. Por que havia tanta violência? Por que havia tanto declínio espiritual? Nós vamos ver isto, que o livro do profeta Abacuque, ele divide em três partes importantes aqui. Observa bem, para você chegar em casa, ler o livro, ele divide em parte. A primeira parte é do capítulo 1, nós vamos ver os seus 17 versículos, e depois do capítulo 2, dos seus 20 versículos, e o final, o capítulo 3, que ele vem falar. O profeta questiona se o seu grito contra a atitude do povo seria ouvido. Primeira parte, olha bem, o profeta Abacuque questiona a Deus se o seu grito, pelo o mal que o povo estava cometendo, pela atitude que o povo estava fazendo, pelo caminho que o povo estava andando, se Deus ouviria o seu grito. Senhor, eu grito, o Senhor não me responde. Eu falo, o Senhor não me ouve. Ele questionando a Deus. E isso muitas vezes eu vejo que nós, eu estou dizendo nós, muitas vezes tomamos essa atitude, irmão. Tomamos essa atitude. Nós queremos tomar o lugar de Deus dentro da igreja, pensando que Deus está atrasando tomar uma atitude com alguém. Sim ou não? Sim ou não? Nós, às vezes, nós queremos tomar o lugar de Deus, quando pensamos que Deus está demorando em tomar uma posição em respeito a alguma pessoa. Quantas vezes? Ah, mas por que Deus não fez isso ainda? Essa pessoa vai ficar até quando aqui dentro? Essa pessoa vai ficar nessa posição até quando aqui dentro? Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para tomar o lugar de Deus? Se Ele vai fazer ou se Ele não vai fazer, ou que hora que Ele vai fazer? Quem somos nós? Quem somos nós para ensinar Deus a trabalhar? Ou perguntar a Deus, ou ficar falando: ah, se Deus não fizer isso, eu vou sair daqui, porque isso aqui está bagunçado, isso aqui não está me dando certo, então eu vou sair daqui. Sai, mas não questione a Deus, porque Deus sabe a hora de agir, Deus sabe o que vai fazer, Deus sabe como vai fazer. Amém? Nós, como homem, não temos direito de questioná-lo, e nem de tomar o lugar que só Ele pertence. Primeira coisa, o profeta questiona
se Deus vai te ouvir ou não, se o seu grito vai ser ouvido. No verso, depois nós vamos ver no versículo 5 do capítulo 1 do livro, a resposta de Deus. A resposta de Deus. Depois nós vamos ver a primeira resposta de Deus no capítulo 5, no versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 1. Segundo, a segunda resposta de Deus está no capítulo 2, versículo 2 até 20. A queixa do profeta por não compreender. Agora vem o profeta. Ouça-me por favor. A queixa do profeta por não compreender essa atitude de Deus. Ou seja, como Deus, sendo tão puro, santo, poderia usar uma nação ímpia e pecadora para punir o povo de Israel. Se com todos os defeitos apresentados, o povo judeu ainda era melhor do que os babilônicos. Aí que eu disse, está preparado para ouvir a resposta de Deus? Como é que está? Você não questionou Deus? Você não perguntou o que Deus ia fazer? Você não tentou colocar Deus contra a parede? Agora Deus responde para o profeta. No versículo 5 do capítulo 1, Deus fala: se você quer minha resposta, eu vou responder. Se você quer minha resposta, eu vou responder. Só que o que eu vou fazer não vai te agradar. A atitude que eu vou tomar não vai te agradar, porque eu vou levantar uma nação, eu vou levantar os caldeuses, um povo cruel, um povo mau, um povo pior do que vocês, e eles virão aqui e vai castigar vocês. Olha bem, a atitude de vocês me leva a fazer isso. O profeta disse: eu não entendo. Você pode ler na sua casa: eu não entendo como é que Deus, tão bom, tão puro, tão santo, vai levantar uma nação desse jeito para corrigir o povo de Israel. Muitas das vezes Deus usa algo para corrigir aquele que está errado. E talvez você disse: eu não esperava que acontecesse isso comigo, eu não esperava que isso ia acontecer com a minha família. Você não pediu? Você não questionou? Você não falou com Deus? Você não deixou? Se bem Deus tem misericórdia, como os outros fizeram, disse: então eu vou fazer isso. E o profeta no momento não entendeu. E você lê na tua casa que ele questiona Deus a respeito dessa atitude de Deus. Essa atitude de Deus. O profeta agora: os babilônicos, Deus, são um povo bárbaro, são um povo cruel, são um povo, Deus, Deus disse: eu vou usar os babilônicos para corrigir o vosso pecado. Eu vou corrigir o vosso erro e vou usar a Babilônia. Então nós temos que entender isso. Olha o texto que nós estamos lendo. Acompanha, vai lendo o livro de Abacuque, que você vai fazendo algumas anotações. Vamos ver aqui. Agora nós vamos aqui, já falando dessa atitude, o profeta vai questionando a Deus. Quando ele chega nessa parte maravilhosa para questionar e não entendendo o que Deus estava fazendo, Deus usa algo maravilhoso, quero que você entenda. A leitura do capítulo 2, do versículo 2, indica que o profeta sofria por meio de grandes violências entre o povo. Portanto, ele se tornou uma voz que gritava: violência. Tem violência na cidade. O grito dele é esse: tem pecado na cidade. O povo está em pecado. Meu irmão, minha irmã, fala isso não, porque Deus vai agir. Não toque, porque quem estava nessa situação, quem era o povo de Deus? Israel. E o profeta gritava: tem pecado, tem injustiça, o povo está injusto,
O povo está cometendo injustiça, não tem mais justiça, não tem mais, o povo está sendo oprimido e falando. Quantas vezes nós usamos isso contra a igreja? Aqui dentro tem pecado. Será que Deus não está vendo? Será que você pensa que Deus não está vendo? Será que você pensa que Deus não está vendo tudo? E na hora certa Ele vai agir? E na hora certa Ele vai punir, seja quem for? Porque Deus, Ele não tem filhos prediletos, Ele ama todos, e como Ele ama, Ele corrige. A Bíblia diz que Deus só corrige aquele que Ele ama. E se Deus não precisa te preocupar, preocupe contigo, com a tua vida santificada, com a tua vida santa, e deixa que Deus tomará posição na hora certa. Nós não temos o direito de querer questionar a Deus o que Ele vai fazer, ou o que Ele não vai fazer. O profeta gritava: a violência, a violência, a violência. O texto também indica que o profeta clamava ao Senhor sobre a violência crescente, mas aparentemente Deus não estava lhe ouvindo. Parece que Deus ficou em silêncio. Deus não estava, o profeta disse: Deus não está me ouvindo, Deus não vai responder. Aí Deus responde a segunda parte. Deus responde a segunda parte. Quando ele dizia: Deus não está me ouvindo, até quando, indica que o profeta usa a palavra até quando? Até quando? E essa palavra indica que o profeta tem um coração zeloso e que clamava por resposta, mas que esta não vinha, apenas o silêncio por parte de Deus. Havia muitas coisas que o profeta anunciava: iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, que é briga, frouxidão das leis. Olha aqui, ele saía gritando: Deus tem iniquidade, Deus está tendo destruição, Deus está tendo contenda, está briga, está tendo litígio, um levando o outro na lei. Um judeus prejudicando outros judeus, levando ele perante a lei. Um irmão prejudicando o outro. Deus está vendo tudo isso. E ele gritava isso. Está acontecendo isso, Deus. Por isso, por essa causa, o profeta dizia: a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o juízo se manifesta torcido. Abacuque capítulo 1, versículo 4. No versículo 5, Deus começa a responder ao profeta. Deus diz que trará contra o povo uma nação amarga, uma impetuosa, para apoderar-se das terras, ou da terra que não era a sua. Deus ainda diz que esta nação viria para fazer violência. Versículo 9. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: este povo gosta de violência, então violência terá. Se esse povo gosta de violência, então eles terão violência. Você não está dizendo que o povo tem violência? O povo está no meio de violência, então eles terão violência. Então vou trazer alguém que sabe responder isso. O profeta disse: aí não, Deus, aí o senhor pegou pesado, né? Eu não esperava que o senhor ia agir dessa maneira, né, Deus? Eu não esperava que o senhor ia agir dessa maneira. Está entendendo? Deus, até quando meu filho vai ficar dessa maneira? Esse filho meu está me dando trabalho demais. Já falou isso? Já falou isso? Tem pessoa que está balangando a cabeça, né?
como esse filho meu é problemático. Como esse filho meu dá problema. Ah, meu Deus, não aguento mais. Te prepara. Deus vai ficando em silêncio até na hora dele agir. Ele vai agir. E talvez a hora que ele agir, você não vai agradar. Está entendendo? Então é melhor você deixar que Deus faça o que Ele quer fazer. É melhor que você diga: Deus, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Mas não queira oprimir a Deus. Não queira tentar discutir com Deus. Ah, Deus, eu não estou gostando desse serviço que o Senhor me deu. Deus vai agir. Se você quer isso, Deus vai fazer o que você quer. Foi o que Deus disse para o profeta Abacuque: eu vou fazer, eu vou agir. Está aí. Então nós precisamos de, se o povo está com iniquidade, com opressão, com destruição, com contenda, com litígio, a lei frouxa, então eu vou agir, né? O profeta entende e não entende isso e questiona Deus. Como Deus pode tolerar os traidores babilônicos que eram tão maus? No verso 3 do capítulo 1. Como Deus poderia ficar calado enquanto eles matavam pessoa? Versículo 3 do capítulo 1. Agora o profeta parece dizer que, embora o povo judeu estivesse violento, ainda era melhor que os babilônicos. Aí ele quer consertar. O profeta tinha isso, o profeta Abacuque, ele fez isso. Só que você vai ver daqui a pouco, quando eu vou encerrar, aí você vai entender isso aqui. Ele começa a dizer isso. Deus, tudo está acontecendo, mas o senhor vai entender que, por mais que tudo está acontecendo, os judeus é melhor do que os babilônicos. Eles são melhor, Deus. Então por que você foi questionar Deus? Por que você leva primeiro o problema para depois se arrepender e falar: não, Deus, isso é bonzinho. Quando Deus for, eu vou pegar, eu vou te responder. Porque Deus, quando está em silêncio, é porque Ele vai agir. Então nós temos que tomar cuidado, porque quem somos nós, humanos e mortais, para questionar o Todo-Poderoso naquilo que Ele vai fazer ou que não vai fazer? Amém? Está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Nós podemos entender isso. Olha bem, o profeta se coloca agora na posição de ouvir o que Deus lhe responderia, segundo a resposta de Deus. Agora o profeta se coloca ali para ouvir. A decisão do profeta em aguardar para ver o que Deus lhe responderia ou responderá, quando as dúvidas apresentadas na primeira parte ao Senhor Deus, o repreenderia por isso. Verso 1 do capítulo 2. A resposta definitiva de Deus agora. Deus lhe disse que a resposta agora deveria ser escrita. Olha o que Deus disse: sabe o que você vai fazer? Então tudo que eu já te falei que eu vou fazer, não guarde em segredo, porque Deus não tem segredo com ninguém. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: Deus não tem segredo. Deus disse: escreva o que eu vou fazer, escreva, mas escreve bem legível, escreve bem grande, para que até aqueles que passam correndo vai ver o que eu escrevi, porque Deus não faz as coisas em oculto. Não pense que Deus vai punir você e ninguém vai ficar sabendo. Deus vai fazer e todos vão saber, porque Deus não tem segredo com ninguém. Escreva, Abacuque, mas escreva bem legível, escreva bem claro, para que as pessoas passem e lê o que eu vou fazer.
Eu disse para os irmãos ontem que tem hora que eu não gosto de pregar certas mensagens, que cai tudo para mim. Tudo vem para mim. Então a gente está pregando, mas a coisa vem para a gente. Então olha bem, já estou encerrando aqui. Deus, o profeta Estevão, mas como o senhor vai fazer isso? Deus, então escreve aí, escreve, está no versículo 2 do capítulo 2. Porque aquele que todos que passar vai ler. Deus disse que tem dia e hora. Deus disse que tem dia e hora. E pressa marcada para o seu juízo. Ei, João, se vir a Deus não é fácil, não. Deus não é bonequinho de ninguém. Deus não é marionete de crente, não. Deus é Deus. Deus não é manipulado por religiões, por líderes, por pastor, por ninguém, não. Ele é Senhor. Ele é único. Ele diz: está tudo marcado. Tudo está marcado. Tem hora, tem dia marcado para o juízo de Deus. Versículo 3 do capítulo 2 de Abacuque. Deus afirma que não destruirá a todos, mas que o justo será poupado pela sua fé. Verso 4 do capítulo 2. Deus descreve o padrão de imoralidade entre o povo. Verso 5 do capítulo 2. Deus começa a esclarecer ao profeta que a Babilônia também enfrentaria o seu fim. Verso 2, 6 e 8 do livro, capítulo 2. Deus fala sobre o destino dos que ajuntam, ajunta nas asas da injustiça e da violência. Verso 9 e 12 do capítulo 2. Deus está respondendo, Deus está falando. Deus fala sobre a insensatez do homem, trabalhando em vão, e que tudo isto vem do plano dele, em se fazer conhecido entre toda a terra. Verso 13 e 14 do capítulo 2. Deus fala do seu juízo sobre todos que usam de engano para roubar e destruir o companheiro. Deus está vendo. Deus está vendo. Você pensa que Deus não está vendo? Talvez alguém vai chegar para você, vai pedir um dinheirinho emprestado que está necessitando. Aí você aproveita a miséria do seu irmão e chega a faca nele. Olha, eu posso emprestar, mas a 20%, porque eu não posso fazer mais. Isso é injustiça. Alguém pode até pegar, mas Deus está vendo tudo. E a pessoa pode até pensar: você viu, não aconteceu nada. É o que eu estava, esse dia para trás eu me atrevi a questionar Deus. Depois eu calei. Falei: Deus, eu estou vendo esses, desculpa a expressão rude, mas esses caras que desvia aí, que volta aí para fazer bagunça, parece que nada acontece com eles. Parece que eles estão bem. Depois de estar, não, tem hora para tudo. Se Deus não tratar com ele aqui, vai tratar no juízo final. Que ele vai tratar, vai. Está entendendo? Porque Deus não preocupa não, irmão. Você vê aí uma pessoa que está desviada aí, aprontando, e você pensa: não, ele está bom, olha como é que ele enriqueceu. Comprou um carro novo. Comprou uma casa nova. Como é que ele está? Preocupa não. Cuida de você, porque dele Deus cuida. Na hora certa o juízo de Deus virá. Mas pastor, não está vendo que tem alguém aqui, está em pecado? Talvez tem alguém que está adulterando dentro da igreja. Pastor, não está vendo, o pastor não estão vendo. Mas o que é que vai fazer? Por que está preocupado? Por que está preocupado? Se o povo é de Deus, se a casa é de Deus, e Ele está vendo tudo, e na hora certa Ele vai agir.
aquele que usa de engano não estarão firmes diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Ele está vendo tudo. Mas o profeta queria, disse: não, calma, eu vou agir. Tem hora para tudo. Deus fala do seu juízo sobre todos que usam de engano. Deus diz que julgará até mesmo a violência cometida contra as flores, contra a fauna, contra os homens, contra a terra, contra a cidade, e nelas e todos que nelas habitam. Deixa eu vou tratar com todos. Eu vou tratar com todos. Versículo 17 do capítulo 2. Deus condena a idolatria. Versículo 18 e 19. Deus diz que não abandonou a terra, mas esta no seu santo templo, e não aceita questionamento. Olha aqui. Amém? Verso 20 do capítulo 2. Deus disse: eu não aceito questionamento. Deus é Deus, irmão. Não adianta eu pensar, minhas orações: Deus, o Senhor vai fazer isso com fulano, Deus, o Senhor vai matar fulano. Vocês me lembram de um apóstolo que falou isso para Jesus? Vocês sabem o nome desse apóstolo? Jesus, vamos matar esse povo tudo aí, ó. Vamos matar esse povo. Eu quero que nós oramos a Deus, para Deus matar esse povo tudo. Você não sabe de que espírito sois. Eu não vim para destruir a alma do homem, eu vim para salvar. Você já orou assim, irmão? Já orou para Deus matar seu vizinho? Deus faz isso não. Já? Deus está vendo. Mas esse vizinho está atribulado. Deus, leva ele, mata ele. Até quando você vai aguentar isso? Mas Deus disse: eu não aceito questionamento. Já estou encerrando. Amém? Agora vamos para o capítulo 3 para nós encerrar. Agora vai a palavra ainda. Em algumas versões aparece a palavra significado que ele estava agora no capítulo 3, ele muda completamente, porque no capítulo 3 ele pega um instrumento. Ele pega um instrumento musical. E agora ele não vai mais orar só em palavras, vai cantar. E a oração que ele vai apresentar a Deus é em forma de cântico. Você já viu que tem umas orações bonitas que a pessoa, né? Você está cantando em oração. O profeta fez isso. Agora no capítulo 3, ele vai cantar. O profeta diz que, embora não compreendendo, ele ouviu a palavra de Deus, ou de Adonai. Ele temeu, pede para que Deus traga a obra dele, a vida, em sua eira, que torne conhecido em seu tempo, mas que na sua ira Deus se lembre da misericórdia. Meu Senhor, o Senhor está irado. Lembra que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para sempre. Pode glorificar a Deus. Você sabe que Deus está irado com a terra, mas Deus tem misericórdia da terra. Abacuque adora e louva a Deus. Ele usa a palavra: Deus veio de Temã, e do monte de Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra, e encheu-se do seu louvor. A região ligada, quando ele usa a palavra Temã, essa região de Temã é uma região que estava ligada a Edom, ao sudeste de Israel, do Antigo Testamento. Temã representa o deserto de Deus, onde Deus manifesta seu poder, o juízo e o poder de Deus. Foi lá no deserto.
Agora ele disse: Deus, o Senhor veio de Temã. Ele está usando a palavra, a mesma misericórdia que o Senhor aplicou com o povo lá no deserto. Ele estava trazendo agora, dizendo: olha, Deus é misericordioso. Ele usa o nome de lugar. Você vai ver na sua Bíblia: Temã, região, vou ligar para você anotar aí, região ligada a Edom, ao sudeste de Israel, do Antigo Testamento. Temã representa o deserto, de onde Deus manifesta o juízo e poder. Monte de Parã, você vai ver aí, o que é isso aqui? Monte de Parã, local associado ao deserto do Sinai, por onde o povo de Israel passou após o êxodo. Representa o lugar, oh glória, a presença manifesta de Deus, fogo, glória e revelação. Maravilha, né? Maravilha, né? Maravilha. Talvez você pense: o que é isso aqui? Tudo é coisa linda. O profeta está lembrando disso aqui. É lá que Deus manifesta a sua presença. É lá que Deus fala do meio do fogo. Lembra que Deus falou do meio do fogo? Lembra que o monte fumegava e Deus falava de lá? Lembra das revelações de Deus, que Deus revelava ali? Lembra da glória de Deus? Foi tão grande que Moisés, a própria face de Moisés, Deus cobriu com a glória, que o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Tamanha era a glória de Deus. E agora ele lembra disso aqui. Ele disse: Deus, o Senhor manifestou a sua glória, o Senhor manifestou seu poder, o Senhor falou no meio do fogo. Então aqui está a misericórdia de Deus. Deus está neste lugar. Deus se manifesta historicamente nesse território. Deus veio como guerreiro, santo juiz. Deus caminha à frente do seu povo em tempo de crise. A crise está apertada, a coisa está difícil, mas Deus não abandona o seu povo. Nós não podemos esquecer disso. O profeta Abacuque, vendo tudo isso, está dizendo: Deus, o Senhor abandonou o povo? O Senhor deixou o povo? Deus disse: não, eu estou no meio do povo. Eu vou repetir para você, Por mais que você pense que Deus está longe de você, Deus está perto de você. Por mais que você pense que as coisas que estão acontecendo são ruins, mas Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo isso comigo. Entenda que mesmo as coisas ruins, Deus está perto de você. Abacuque está invocando a memória dos grandes atos que Deus no passado, para declarar: o mesmo Deus que agiu no deserto está vindo novamente em poder. Nós podemos entender isto. Ainda, ele usa esta palavra ainda que a figueira não floresça. Já estou encerrando. Ainda que a figueira não floresça. Oh, coisa maravilhosa. Eu acho uma coisa interessante, irmão. O profeta, quando começou a ouvir a voz de Deus, ele usa aqui algumas coisas. Ele diz que tremeu os lábios. Lábios, irmãos, é a parte mais sensível. Tem hora que quando a coisa aperta, você não treme os lábios. Quando é uma coisa que está dizendo, os lábios secos, ele dá sinal antes do corpo dar sinal. Quando o profeta começou a ouvir a voz de Deus, meus lábios começaram a tremer. Os lábios, ele libera uma adrenalina, ele libera também uma noradrenalina, essas duas coisas que os lábios liberam naquela hora, quando ele está sabendo, ele recebe algo que vem na mente dele, antes do corpo receber, os lábios receberam, treme os lábios. Deus sabe, tem uns que ficam tão apavorados que não sabem nem falar.
Já viu? A pessoa fica sem voz, a pessoa não consegue falar. Ele, olha bem, acelera o coração, contrai os músculos, muda a respiração. Tudo isso, o profeta disse: eu senti tudo isso. Deus começou a falar comigo. Eu vou agir, eu vou fazer. Ele começou a tremer diante da potente voz de Deus. Vamos lá. O verso 17, o profeta diz ainda. Eu vou repetir a palavra ainda, Keniel. Se você procurar, você vai ver aí no dicionário falando que ela abrange muita coisa. Nós não colocamos a palavra ainda como um verbo. Não é um verbo. Então, ele usa a palavra ainda que a figueira não floresça. Agora eu perguntaria aos irmãos, para nós aí você entender isso aqui. Quando você vê uma árvore repleta de flores, o que você imagina naquela hora? Logo vem o fruto, vai dar muito fruto. E se não der fruto? E se passar um vento e cair as flores? E aí? Você disse, vai dar muito fruto, mas caiu as flores. Se caiu as flores, não vai ter fruto. Tá? Vai cair, não vai ter fruto. Ele usa a palavra florescer no primeiro, ele não usa a palavra dar fruto. Ele vai usar, ele já vai usar aqui, não mais da figueira. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, tá? Só que ele vai usar uma outra árvore aqui. Ele vai usar o quê? A videira. Ele vai usar a palavra, nem haja fruto na videira. Aí ele vai usar a terceira árvore. Depois eu vou explicar para os irmãos o que essas árvores representam. E o produto da oliveira minta, ele usa, diga comigo, a figueira, a oliveira e a videira. Essas três árvores têm uma representação muito grande. Por isso que ele usa essas três coisas para falar. Ele não usa em sequência, ainda que a figueira não produz, não tem fruto, não. Ele dá a flor para a figueira, o fruto para a videira, e diz, pode até que a oliveira não produza. Os campos não produzam mantimento, ainda que a ovelha da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja gado. A figueira não florescer, note aí, a figueira não florescer, fala do sinal de Deus para uma vida próspera e de uma identidade com Deus. Vou repetir para você entender. Quando ele usa a palavra florescer, porque isso era um significado muito grande para Israel. Quando Israel olhava para a figueira e via flores, é sinal de prosperidade. Era sinal de prosperidade. Era sinal de uma identidade minha com Deus. Se a figueira estava florescendo, é porque eu estava bem com Deus. E Deus prosperava a minha vida. Ele usa agora a palavra da vide. Olha bem. Ele usa a palavra agora da vide. Já que a figueira representa prosperidade e identidade, uma vida de identidade com Deus, o povo de Israel sempre se organizava e planejava a sua vida a partir da floração da figueira. Quando eles olhavam para a figueira que estava flor, vamos embora, esse ano vai ser um ano bom, esse ano vai ter prosperidade, esse ano vai ter colheita, esse ano vai ter prosperidade. Porque eles olhavam para a figueira, porque Jesus falou assim, olha para a figueira, ela vai brotar, ela vai ter folha, e quando ela brotar, pode saber que o verão está, pode começar a caminhar. Você está entendendo? Quem está entendendo aí?
Então, isso era para Israel uma coisa tremenda, mas ele fala, pode falhar. Você vai poder olhar na figueira, não vai ter flor mais, né? Então vamos lá. O povo de Israel sempre olhava para a figueira que, a depender da florada, demonstrava-se que o dia de seguir seria de fartura, dias que a seguir seria de fartura, ou não. Sendo assim, todo o povo poderia se organizar para o futuro, pelo menos até a próxima florada. Quando ele usa agora a figueira, o que a figueira produz? A figueira produz? Tá? Ele usa a palavra figueira. Olha bem, quando a figueira floresce, o céu está anunciando uma mudança de estação. A figueira não é apenas uma árvore, é um calendário de Deus. Vamos lá, produz fígado a figueira. Ele fala, como eu já disse, a figueira fala de prosperidade, de preparo, de futuro, de orçamento doméstico e de paz. E a videira, o que ela produz? Não, a figueira produz fígado, figo. A videira, uva. O que a uva faz? Vinho. A videira fala de alegria. Da videira se produz o vinho. O vinho é símbolo de alegria, da libertação, da transformação e da presença de Deus como seu povo. Mas pode falhar. Talvez vai esperar um dia para vir a alegria, não vai vir. Talvez um dia você pensa que vai vir a alegria, não vai vir. Pode falhar. Está entendendo? Qual seria o seu comportamento nessa hora? Quando você esperasse que o dia de amanhã seria um dia de paz e não fosse. Olha para cá. O que você faria diante disso? Se você falar amanhã, vai ser isso que vai falhar. Aqui está. A oliveira, ela produz alegria. Mas se falhar, se a porta fechar para você, se você chegar, levanta de manhã cedo, pastor, mas isso é pessimismo? Não, é otimismo e realidade. Isso é a vida. Por isso tem muitos crentes decepcionados que só esperam a bênção, e a bênção não vem, decepciona. Ele só espera algo bom, ele nunca se prepara para acontecer. Senhor, aquele carro que você tanto sonhou não vem. Aquele casamento que você tanto esperou não vai chegar. Aquela viagem do seu sonho não vai dar. Está entendendo? Aquele almoço em família que você planejou para o final do ano, e se não chegar? E se as coisas mudarem? O que você vai fazer? E aquele filho que você está esperando que vai vir o final do ano, e se ele não vir? Aquele filho que viajou, foi embora, e você diz, vai vir passar o ano comigo, vai vir, e ele não chegar. Então são coisas que pode falhar, meu irmão. Tem coisa que pode falhar, e nós temos que estar preparados para isto, para que no momento que chegar esses dias, nós não nos entristeçamos, mas permaneçamos confiando em Deus. Amém? Então nós vamos observando aqui. Figueira, oliveira e videira. A figueira, a oliveira e a videira pode se tornar estéril. Nós estamos vendo, a palavra ainda é uma situação de calamidade, carrega a ideia de que vai chegar.
nós precisamos de nos preparar. Está dizendo: Deus, me conforte na hora da dor, me ajude a atravessar. Aí vem uma palavra, eu quero encerrar com essa palavra. Salmo 23 está dizendo o quê? O que diz o Salmo 23? Parece que é o versículo de número. Não vou usar a frase para não demorar. Ainda, completa a frase, que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que ele diz mais? Não temerei mal. Por quê? Essa é a nossa certeza, que vamos, por mais que vamos passar por esse vale, Ele está conosco. Ele usa a palavra ainda. Aí vem outra palavrinha linda que eu quero que você entenda. Salmo 30, verso 5. O que está escrito lá? Salmo 30, verso 5. O que está escrito? Sim. O choro, vamos lá, diga comigo. O choro pode parar. Entenda isso. Pode, não é que vai. Pode acontecer. O Salmo não tem falando, você pode chorar. Não, não é a Bíblia. A Bíblia é muito clara. O choro pode. Não está dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Amém? O choro pode durar. A Bíblia diz que o choro vai durar. Não é que vai, não, é que pode, irmão. Não tem essa palavra vai, é pode. Aleluia, está entendendo? Pode acontecer, pode não acontecer. Só que agora ele vem para a outra palavra que eu quero que você entenda. Mas mais alegria, fala bem forte, mais alegria, diga assim: vem, é uma palavra firme. Mesmo que o choro pode durar, mas a alegria vem. Ele está afirmando, pode acontecer? Pode, mas fica certeza, a alegria ela não pode, ela vai acontecer. Ela vem, ela vai vir. Amém. Essa é a palavra de Deus nessa noite para nós. Que você esteja preparado para isso. Que você nessa noite diga: Deus, o Senhor falou que no mundo teríamos aflições. Jesus poderia ter falado outra palavra, né? Eu podia falar: Jesus, o Senhor não falou que nesse mundo teria sofá para nós deitar, caminha boa para nós dormir, jardim para nós passear? Falou que nós ia lá para o Minas Tia comer todo dia, nós ia para lá. Por que o Senhor não? Mas o Senhor falou: não, no mundo tereis aflição. Amém? Mas o que mais? Entende? Porque se ele venceu, nós também venceremos. Aí ele vai e fala assim: ei, você quer vir? Você quer me seguir? Você quer? Então eu vou te mostrar o caminho certinho. Se você aceitar, você pode vir. Quer? Primeira coisa, negue você mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz. Aí você pode me seguir. Mas Jesus, pensei que você ia falar coisa diferente. Meu Senhor nunca enganou ninguém. Quem engana são os pregadores por aí. Quem tenta enfeitar a coisa é os pregadores, mas a Bíblia não, a Bíblia é real. E o evangelho que nós temos que pregar é o evangelho da transformação, não da conformação. A diferença entre o evangelho da transformação e o evangelho do conformismo. O evangelho da transformação está dizendo: muda, está dizendo isso. O da conformismo, não, fica assim mesmo, depois Deus vai ver. Vai caminhando aí, vai caminhando, e você vai chegar onde você não quer chegar. O evangelho da transformação é impacto, bate. O evangelho do conformismo passa a mão. E Deus nunca pregou esse evangelho. Quer vir após mim? Negue a si mesmo.
No mundo tereis aflição. Aí Paulo vai falar, dias mal vai chegar. Que coisa linda é a Bíblia, né, irmão? Somos nós que enfeitamos ela. Vamos colocar de pé. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos estar orando e nessa oração nós vamos já pedir os irmãos que ofertem na casa de Deus, né? Quem trouxe a sua oferta?